Olá, pessoal. Então, dando continuidade aos nossos estudos sobre o envelhecimento, a gente vai falar um pouco na aula de hoje sobre a avaliação de enfermagem à pessoa idosa. Nessa aula, a gente vai começar, ela está dividida em duas partes. Então, a primeira é correspondente a alguns conceitos e a segunda parte, propriamente dita, a avaliação como um todo. Então, em relação a essa aula de bases conceituais, só referenciando, né, eu utilizei para elaborar essa aula um material do PROENF, que é produzido, né, pela ABEM, um programa de atualização de enfermagem em saúde do adulto e idoso, que foi escrito por essas duas enfermeiras, né, que estão ali, a Caldas e a Cavalete, em 2018, tá? Então, pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho de como fazer essa avaliação na comunidade, pensando então caso você vá trabalhar em estratégia de saúde da família, seja na rede pública ou na rede privada. A gente já sabe que algumas operadoras de saúde fazem isso, né? Essa avaliação e identificação dos seus clientes idosos, e depois aí a gente vai para a avaliação funcional. Em relação à avaliação, é importante a gente conversar um pouquinho sobre o papel do enfermeiro nesse cenário. Então, as autoras colocam que o enfermeiro que for trabalhar com idoso, ele tem que oferecer um atendimento integral para essa pessoa, mas também para a família dele, né? Caso ele tenha família. E aí, os autores colocam algumas metas, promover uma vida saudável. Então, isso está alinhado ao que a Organização Mundial da Saúde preconiza, que é o envelhecimento ativo, compensar limites e capacidades. Então, caso o idoso que eu for cuidar apresente limitações já na funcionalidade, que eu também tenha um plano de cuidados que compense, né, esses limites, essas incapacidades. Além disso, apoiar e controlar o curso do envelhecimento, controlar no sentido não de frear, né, mas no sentido de fazer prevenção de agravos, né? Então, entendendo que isso é um processo que vai ocorrer com os seres humanos, né? Em quarto lugar, ofertar tratamentos e cuidados específicos a esse público. Em último lugar, facilitar o processo do cuidado. E, por minha conta, eu acrescentaria também, pessoal, as questões referentes ao final de vida, né? Que nós já estudamos em outras oportunidades, mas é uma fase da vida em que é importante, né? Dar vazão para essa questão do fim da vida, tá? Gente, está passando o carro do ovo aqui em casa, vocês vão escutar, tá? A musiquinha dele, então peço desculpas. Vou até ter que dar uma paradinha, olha só. Impressionante, né, gente? É isso aí. Vocês não escutaram a parte que a galinha canta, tá? Mas peço desculpas. Outra coisa que os autores colocam, então, que cabe a nós conhecer a realidade das famílias, como eu já disse em aulas anteriores, né? A gente tem idosos com famílias muito estruturadas, outros nem tanto, outros sem nenhuma rede de apoio, na rua, inclusive, né? Então, a gente tem que pensar sobre todos esses aspectos, né? Realizar uma assistência contínua e integral para todos os membros, proporcionar uma rede de suporte social, principalmente para aqueles que não encontraram um suporte, que a gente possa favorecer isso, né? E promover o envelhecimento ativo. Então, essas seriam nossas atribuições, vamos dizer assim, né? Na comunidade, pessoal, e eu penso nesse aspecto para quem for trabalhar na estratégia de saúde da família, seja na rede privada, né, nas operadoras de saúde, ou no SUS, que esse profissional, esse enfermeiro possa identificar o risco, o idoso que está em risco de fragilização. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Nos congressos, né, de geriatria, gerontologia, sempre se fala muito isso. A gente tentar separar na nossa mente os idosos dos idosos frágeis, tá? Então, pessoal, nosso papel, além de prevenir, de contribuir para o envelhecimento ativo, é também fazer detecção de fragilidade, tá? Então, quem que seria o idoso que possui esse risco de fragilização? Até vocês podem pensar aí na família de vocês, quem tem idoso, vão pensando aí, assistindo a aula, se tem alguém que está sob risco, né, dessa fragilização. Então, conceitualmente, quem está sob risco é
quem tem propensão ao início de uma cascata de eventos que pode culminar com a perda da autonomia da pessoa e corroborar até para o final da sua vida, né, para a morte. Então, veja, essa cascata de eventos a gente vai ver daqui para frente, mas ela está muito ligada assim à perda da funcionalidade, à incapacidade de realizar as atividades de vida diária, né, a perda de peso, a sarcopenia, tá? Então, o idoso frágil é aquele que vai estar propenso a uma série de eventos que podem culminar com o final da vida dele, tá? Então, pessoal, a gente também vai identificar o idoso com risco de perder a sua autonomia. A gente tem que trabalhar ao máximo fazendo promoção à saúde e prevenção para que a funcionalidade e a autonomia sejam preservadas. Mesmo com a queda da funcionalidade, é super importante perder a autonomia. Vou dar um exemplo. Tem idosos que estão com perda da funcionalidade acamados, por exemplo, não conseguem deambular, mas ele consegue fazer algumas escolhas, por exemplo, a roupa que ele quer vestir. Então, às vezes, até esse direito de autonomia é tirado dele. Alguém escolhe a roupa e veste ele. Então, veja, são coisas que nós devemos preservar, né? A autonomia daquela pessoa. Então, identificando o idoso com risco de perder essa autonomia, a gente vai planejar o tipo de cuidado necessário a partir de então. E aí, pessoal, esses idosos podem ser classificados de várias formas, mas tem aqui uma classificação, ó. Idoso independente autônomo, o idoso com algum tipo de dependência e com alta independência. Tem até algumas ILIPs, né? Algumas instituições de longa permanência de idosos, tem uma, inclusive, muito bacana que nós fazemos práticas de campo, e ela até separa os idosos logisticamente dentro da ILIP, né? Então, em um lugar ficam os de maior independência e autonomia, em outro lugar os de dependência, ou algum tipo de dependência, em outro lugar os com alta dependência. No hospice, né, que eu fui visitar lá em Sevilha, também tinha essa separação. Inclusive, horários de atividades, horários de refeições eram diferenciados, tá? Então, são coisas que influenciam até na gestão dos cuidados. Então, pessoal, aqui tem um quadro que as autoras colocam para a gente pensar um pouco na nossa atuação enquanto integrantes de uma equipe multiprofissional, né? Em que está composto médico, enfermeiro, nutricionista, educador físico, psicólogo, né? Assistente social. Então, a base da pirâmide seria os idosos com o nível 1, então seriam os autônomos, os independentes, que representariam 70% a 80% das pessoas idosas, né? A maioria das pessoas, então, que precisam de avaliação e de cuidado apoiado. O que seria esse cuidado apoiado? Um apoio para o cuidado, né? É uma fase da vida em que a pessoa precisa de apoio. Se eu identificar que não há apoio, então eu vou ter que auxiliar, né, junto com a equipe, na construção de redes de apoio, tá? E em casos extremos, quando essa fragilidade vai aumentando, aí solicitar ILIPs públicas, muitas vezes, né? Para os 20% e 30% das pessoas idosas que vão estar no nível 2, são aquelas que já têm algum nível de dependência, uma queda maior na funcionalidade, né? Já tem uma situação um pouco mais complexa, que eu preciso fazer gestão específica dessa condição de saúde. Então, por exemplo, a gente tem muitos idosos no domicílio que têm diabetes, então eu preciso fazer uma gestão específica para esse público, correlacionando com essa doença, né? Agora, 1 a 5% vão estar no nível 3, que são pessoas idosas que vão estar em condições altamente complexas. Então, por exemplo, acamados com sequelas de acidente vascular, precisando de sonda para se alimentar, ou até mesmo de aspiração, certo? Então, essas pessoas, elas precisam de uma gestão individual. A gente chama gestão de caso. Então, se a gente for pensar no trabalho de um enfermeiro de estratégia de saúde da família, seja no SUS, ou seja numa rede privada, né, que trabalha numa operadora de saúde, por exemplo, ele vai ter algumas pessoas, que não vão ser a maioria, né, vão girar em torno de 1 a 5%, que vão precisar de uma gestão mais específica, vão precisar de mais visita domiciliar,
multiprofissional, mais recursos para o seu cuidado, uma maior avaliação, periodicidade mais curta, né? Diferente lá do nível 1 dos outros 70% que se beneficiariam com uma gestão mais coletiva. Então, acho que esse quadro mostra bem o nosso trabalho. A nossa gestão para os idosos, ela pode ser coletiva, um pouco mais individualizada em relação à condição de saúde, então, dos diabéticos, dos demenciados, né, dos que têm Alzheimer, dos que têm redução da mobilidade, né? A gente pode dividir em vários nichos aí, vários grupos, ou quem tem incontinência urinária, enfim, e ela se afunila naqueles casos mais específicos, que são pessoas que precisam realmente de uma atenção mais especial. Então, a gente pode atuar em todos esses níveis, tá? E na gestão de caso entraria o home care, que é um tipo de gestão bem individualizada, tá? Então aqui, pessoal, só salientando, né? Quando a gente fala de gestão de caso, há uma recomendação de que para esses idosos que necessitam dessa gestão mais específica, os profissionais que fazem esse planejamento do cuidado sejam especializados em geriatria e gerontologia. Seja o médico, então médico geriatra, o enfermeiro, especialista em gerontologia, um assistente social, nutricionista, todos já com essa especialização. Então requer um conhecimento mais específico das questões que permeiam a velhice. Tá? E aí está surgindo uma nova categoria agora no mercado, que é o técnico em gerontologia. Seria um profissional de nível médio ou até de nível superior que faça um cuidado técnico, porém mais específico. Tá? Isso está sendo bastante debatido, enfim, mas só para citar que ainda há esse profissional, tá? Então, aqui, pessoal, só explicando novamente, o nível 1, que é a base, né, que vão corresponder a mais ou menos 70% a 80% dos idosos que estão aí na sociedade, são os independentes, os autônomos. Ele não necessita de ajuda para as atividades da vida diária. A gente vai usar muito esse termo, né? Atividades da vida diária. Ele precisa de apoio, tá? Sempre vai precisar de apoio. Todos nós precisamos, né, de apoio, mas ele ainda é independente autônomo. No nível 2, que já é uns 30%, né, são os idosos com algum tipo de dependência. Então, a pessoa que já precisa de uma ajuda, precisa de uma supervisão, pode viver lá na sua casa, na comunidade, né, mas tem que ter supervisão, tá? Pode ser de um familiar e, na ausência desse familiar, muitas vezes já no nível 2, é recomendada, se não tiver rede de apoio, uma instituição de longa permanência. Tem também uma outra modalidade de instituição, que é a instituição dia, né, em que o idoso vai até lá para ser cuidado, né, para ter supervisão no cuidado, recebe alimentação, atividade física, lazer, e depois ele retorna para sua casa quando da chegada dos seus familiares do trabalho, por exemplo, né? Eu vejo muitas pessoas falando creche para idosos. Veja, eu acho que há um movimento muito intenso social na infantilização do idoso. Então, a gente não deve reforçar esse tipo de linguagem. Não é creche, né? Creche é para criança. Então, uma instituição que faz atividades diárias para a pessoa idosa, tá? Então, evitar tudo que possa infantilizar esse público. Então, velhinho, idosinho, vozinho, né? Eu já tive essa experiência várias vezes de profissionais da saúde, inclusive da enfermagem, chamaram minha mãe de vó. E aí, vó? E aí, como a senhora tá, vozinha, vó? Então, isso não é agradável, né? Ela não é a avó dessas pessoas, ela tem nome. Então, acho que a gente tem que resgatar isso. Assim como na saúde da mulher, a gente não deve falar mãezinha, filhinho, bebezinho, paizinho. No idoso, a gente também não deve falar o velhinho, o idosinho. É João, é Maria, é Ana, tá? Então, acho que isso é bem importante, tá? E no nível 3, que é uma parcela menor da população, o idoso com alta dependência, né? Que necessitará de cuidados complexos e especializados. Então, veja, dentro de uma estratégia de saúde da família no SUS, o enfermeiro tem que mapear o seu território, ele vai ter um território mapeado mesmo, né? No mapa para ele cuidar, e ele vai ter que mapear o percentual de níveis de idosos em cada lugar. Eu lembro que uma vez eu fiz um mapeamento lá no Umbará, né, um bairro aqui em Curitiba, e esse mapeamento foi muito complexo.
Nós levamos 6 meses para fazer o mapeamento e nós fizemos arruamento, que é ir na casa mesmo, tocar campainha, tocar lá, bater e verificar quantas pessoas moravam lá, né? Se era mulher, se era homem, se era criança, a idade, né? Para fazer o mapeamento. E as alunas muito maravilhosas, elas fizeram um mapeamento, né? Após esse arruamento, e lá no Umbará tem uma região muito nova, em que tem muitos prédios sendo construídos, e naquela região predominava a habitação de homens, né, mais jovens, mas em metade do bairro, quase que um pouquinho mais da metade, é composta basicamente por idosos, daquelas famílias mais antigas, mais tradicionais, tem umas casas bem bonitas, né? Então é um bairro assim que tem muitos idosos, não tem muita criança, nem muita mulher. Então predomina homens de um lado e muitos idosos do outro, inclusive longevos. Então veja, dependendo da área em que eu trabalho, pode ser que eu tenha um público idoso, inclusive com aumento ali do nível 3, de idosos dependentes, tá? Quem trabalha em home care, por exemplo, vai ter uma realidade bem grande de idosos ali com nível 3. Então, essas informações, pessoal, são importantes para a gente fazer gestão, né? Então, como nós administramos recursos, gerenciamos cuidado, é bem importante saber essas informações, tá? Esses idosos todos, eles podem entrar numa classificação de síndromes geriátricas, tá? Então, síndrome geriátrica é um termo utilizado para identificar várias condições clínicas que não se encaixam em nenhum CID, né? Naqueles códigos de classificação de doenças. Então, por exemplo, B24, HIV, a gente tem vários códigos, né? Mas, às vezes, o idoso tem alguma coisa que não é algo que se possa classificar em um código, tá? Uma doença específica. Então, se denominou isso como síndromes geriátricas. Então, síndromes são aquelas condições que têm vários sinais clínicos, vários sintomas, né? Então, isso pode ser classificado síndrome geriátrica. Então, ó, são altamente prevalentes nos idosos. Em geral, tem 3 causas múltiplas. Então, não é um fator causal, são vários, né? Acho que isso é bem importante. O que pode causar a síndrome geriátrica? Condições sociais, falta de rede de apoio, má alimentação, escolhas deficitárias na vida, falta de acesso ao serviço de saúde, situação economicamente difícil, tá? Então, são várias causas ali, né? Tem curso crônico, então é uma coisa que normalmente vai agravando, né? Vai se tornando progressivo e afetam a qualidade de vida, tanto do idoso quanto da sua família. Essas síndromes, pessoal, elas então envolvem interação entre eventos estressores e fatores de risco associados à idade, né? Então, por exemplo, nós já falamos na aula anterior. O que está associado à idade? Por exemplo, a redução da acuidade visual, redução do equilíbrio, redução da audição, né? Redução da mobilidade do trato gastrointestinal. Então, aquela série de fatores biológicos que estão associados à idade, mas também eventos estressores. Então, falta de dinheiro, muitas pessoas em casa ou nenhuma pessoa em casa, não conseguir preparar suas refeições, não ter recursos para o preparo, certo? Então, essas coisas todas em conjunto, elas podem resultar danos aos órgãos e contribuir, então, para o desenvolvimento de uma síndrome geriátrica. Então, às vezes o idoso interna e ele não está bem, mas não se consegue chegar ao porquê que ele não está bem, né? Então, isso se caracterizaria como uma síndrome geriátrica, tá? E aqui, pessoal, tem um quadrinho que as autoras colocam as condições que comprometem a funcionalidade das pessoas idosas, ó, queda. Então, por que a gente tem que atuar fortemente na prevenção da queda, na promoção à saúde para evitar quedas, na visita domiciliar para investigar, né, a casa da pessoa, porque com a queda, pessoal, ela pode desencadear uma sequência de eventos que vão caracterizar a fragilidade e culminar no óbito da pessoa, tá? Imobilidade também é outra condição. Então, a gente tem que fazer prevenção da imobilidade. Quanto mais imobilidade a pessoa tiver, mais chance de entrar na fragilidade, tá? Incontinência de esfíncteres, então também porque isso provoca isolamento social, né? Então, viu como a gente tem que investigar a condição urinária e anal. A gente fala muito da incontinência urinária e pouco da anal,
mas tem idosos que perdem fezes também, tá? Principalmente os acamados, né? Déficits sensoriais, então aqueles idosos que não ouvem direito, ou não falam direito, ou não enxergam direito, né? Então, eles também têm maior propensão à entrada na fragilidade. Depressão, então prestar muita atenção no que está colocado aqui no quadro, né? Muita alteração no sono, muita ansiedade, ou perda da energia, né? Fica meio apático, né? Mudança de apetite ou verbalizações assim de que é inútil, de que não serve mais para nada. Então, prestar bem atenção nisso. E às vezes o idoso não fala nada, ele só fica lá quieto, assim, cabisbaixo, né? Então, a gente tem que lutar contra isso, né? Eles têm que viver bem e viver com qualidade até o último dia, tá? Déficit cognitivo, então aqui entra muito essa questão de autocuidado, a capacidade para se cuidar, que é a funcionalidade, né? Então, muitas vezes, a própria família interdita o idoso, né? Como ele tem dificuldade para tomar banho, eu vou lá e eu dou banho nele. Como ele tem dificuldade para ir no banheiro, eu vou lá e ponho uma fralda. A enfermagem faz muito isso também no hospital. Para eu não ficar indo lá, levando ele no banheiro, eu vou botar uma fralda. Veja, sempre que possível, respeitar a autonomia do idoso é importante para manter a sua funcionalidade. Se isso acontece num hospital, vocês imaginam então numa ILIP, numa instituição de longa permanência. Então, a enfermagem, né, quem vai fazer a gestão do serviço de enfermagem de uma ILIP, tem que ter isso em mente, né? Eu não posso contribuir para o déficit cognitivo e rebaixar a funcionalidade dele, né? Pelo contrário, tá? Aqui também, pessoal, entram comportamentos sociais. Então, é a capacidade de se manter ativo socialmente, então conversar, né, assistir um filme, cantar, se socializar mesmo, né? Então entra aqui no déficit cognitivo. E a iatrogenia, né, pessoal? E a iatrogenia entra também como fator de risco para fragilidade, que é quando a gente comete alguma coisa, né, que não era para acontecer. A iatrogenia é algo que não devia ter acontecido e aconteceu. E os profissionais de saúde se inserem nisso, sabe? Como, por exemplo, caiu da cama no hospital, isso é uma iatrogenia. Ou fiz um procedimento errado, né, que provocou um dano, fiz uma medicação errada, cortei uma parte do corpo na hora de cortar um curativo. Então, essas iatrogenias, elas são muito sérias, tá? Então, elas também estão destacadas aqui como fator de risco para fragilidade. Outras questões, pessoal, então a funcionalidade, aqui eu trouxe alguns conceitos, né, que é importante a gente saber, já que vai fazer a avaliação, né? O primeiro é funcionalidade. Então, funcionalidade, pessoal, é um termo, assim, para representar a nossa interação com a condição de saúde atual, com o contexto, com o ambiente, com a minha casa, né, com as pessoas. Isso é funcionalidade, tá? A gente tem que manter ao máximo a funcionalidade no ambiente que eu tô, tá? A avaliação funcional, então, é um processo sistemático para a gente avaliar as capacidades da pessoa e as deficiências. Então, acho isso bem importante. Às vezes a gente pensa que fazer avaliação é só detectar o que está ruim. Não, é evidenciar também o que está bom, né? Envelhecimento ativo, que eu falei várias vezes na aula, o que é? Um processo para otimizar as oportunidades de saúde, né? Para que esse idoso ele participe socialmente de forma segura, melhorando a qualidade de vida dele. Então, vocês mesmos, naquela disciplina, naquela atividade de saúde do idoso em casa, vocês deram vários exemplos de idoso ativo. Eu posso citar a Emanuele, que fez o jogo com os avós, né? A Miriam, que propôs o quebra-cabeça, o Rubens, que fez lá a serenata, né? Enfim, é até ruim citar nomes porque teve vários trabalhos muito legais, né? A Letícia, lá que propôs o canal no YouTube. Então, tudo isso contribui para o envelhecimento ativo, tá? Então, é importante numa consulta de enfermagem a gente prescrever essas questões e cobrar da família no retorno se estão sendo feitos, tá? Se eu gerencio uma ILIP, eu tenho que instituir isso como uma prática de cuidado, assim como dar banho, fazer medicação, essa é uma prática de cuidado, tá? Outro termo é fragilidade, né, que é a vulnerabilidade do indivíduo ao meio ambiente, aos desafios do meio ambiente. Então, a gente vai ver que nós temos uma transição na vida, né, para fragilidade.
Autonomia é o contrário, né? A nossa capacidade de ser autônomo, de cuidar da própria vida, né? De ter cognição, de ter humor, ser responsável por si mesmo, né? Ter liberdade para tomar decisão. Quando a gente avalia funcionalidade, entra muito essa questão da liberdade, né? Então, assim, tem muitas famílias que tolhem a liberdade do idoso. Ele consegue, por exemplo, pagar uma conta no mercado e o dinheiro é dele, inclusive, mas é o mais novo que paga. Então, assim, se ele consegue pagar, mesmo que com dificuldade, ele tem que exercer essa autonomia. Ninguém deve tirar a autonomia do idoso, tá? De forma desnecessária, né? Então, independência também é a capacidade de executar próprias decisões. Então, essa capacidade a gente avalia muito por meio da mobilidade, da comunicação, mas se cuidar, administrar o dia a dia, né? Ela tem uma relação com a funcionalidade, a independência, né? Então, capacidade funcional é a capacidade para se adaptar aos problemas do cotidiano. Quando a gente vai percebendo que vai reduzindo a capacidade funcional e vai necessitando de ajuda, né? Então, é importante pontuar isso. Deficiência, então, é qualquer perturbação ou déficit em alguma parte de funcionamento do organismo, né? Pode ser do ponto de vista mental ou físico. Incapacidade é a perda da capacidade funcional. Então, ele pode ter incapacidade para uma determinada coisa e para outra não, tá? Então, a gente tem que avaliar as incapacidades. As deficiências, pessoal, é a incapacidade do indivíduo interagir satisfatoriamente no seu ambiente sem ajuda, tá? Isso é uma independência, no caso, né? E vulnerabilidade, ela tá bem do ladinho ali da fragilidade, né? Mas é a dificuldade em lidar, em resistir, em se recuperar das adversidades, tá? Então, a vulnerabilidade, ok? Até o autor coloca uma observação, é o contrário da resiliência, quando mesmo eu sendo resiliente, eu não consigo mais lidar com alguma situação e me torno vulnerável, tá bom? Então, são conceitos básicos. E aí, a gente vai falar da fragilidade, né, que eu falei tanto. Então, o que caracteriza um idoso? Um idoso e um idoso frágil. Então, o frágil é aquele que tem condições crônicas preditoras de declínio funcional. O que prediz declínio funcional? Uma demência prediz declínio funcional, uma doença, por exemplo, uma insuficiência cardíaca na fase mais avançada, né? Um problema respiratório, uma doença crônica respiratória, tá? Ou uma fragilidade orgânica mesmo, né? Não consegue enxergar mais, não escuta mais, tá com dificuldade para comer, tá com dificuldade para andar. Então, assim, são condições crônicas que predizem um declínio já funcional. Institucionalização também é preditor de fragilidade, né? E óbito, né? Claro. E dependência funcional estabelecida. Então, tem quem tem dependência funcional. Como que a gente vai saber se é ou não frágil? A gente vai usar instrumentos, né, que vão determinar a fragilidade. Outra coisa que a gente vai usar muito é o diagnóstico de enfermagem, tá bom? Então, os idosos eles podem ser classificados em robustos, idoso em risco de fragilização e o idoso frágil, tá? O robusto, pessoal, é aquele 70% a 80% da população. Gerenciam a vida deles, são independentes, são autônomos, não tem, assim, uma condição crônica de saúde que é ligada à vulnerabilidade. Então, por exemplo, eu sou hipertenso, eu sou frágil? Não, né? Porque a hipertensão é uma condição crônica que ela até está associada à vulnerabilidade, mas de forma avançada, tá? Ou, por exemplo, eu tenho diabetes, eu sou idoso frágil? Não, apenas se isso começar a se tornar descompensado e trouxer complicações, tá? Então, o conceito de idoso robusto não implica na ausência de doença, que é o que eu estava falando. Ele pode ter uma insuficiência cardíaca e ser robusto. Ele pode ter um DPOC e ser robusto. Ele pode ter hipertensão, diabetes, depressão, Alzheimer e ser robusto, tá? Mas eu tenho que entender isso, que talvez chegue um momento em que essas condições comecem a apresentar, a trazer fragilidade e vulnerabilidade. Então, para isso eu preciso avaliar, tá? Condições crônicas não comprometem a funcionalidade do indivíduo.
porém devem ser acompanhadas ao longo do tempo. Então, é o que eu falei, uma pessoa com diabetes, ela pode ser robusta? Pode, né? Uma pessoa com Alzheimer pode ser robusta? Pode, mas ao longo do tempo, isso pode mudar. Então, eu tenho que acompanhar. Então, esse seria o robusto, que são os idosos de nível 1, que representam em torno de 70% a 80% das pessoas. Claro que isso vai variar conforme o país, né? Conforme o bairro também. O idoso em risco de fragilização já muda um pouquinho, ó. Ele é capaz de gerenciar a vida dele, ele é independente, ele é autônomo, mas ele já está numa oscilação ali entre a senescência e a senilidade. Então, senescência é envelhecer com saúde e senilidade é com doença. Então, ele oscila. Ora tá com saúde, ora tá doente. Ora tá com saúde, ora tá doente, tá? Então, essa oscilação, ela já vai trazendo algum tipo de limitação, né? Vai trazendo um declínio funcional. Eu já consigo, na minha avaliação, perceber um certo declínio. Que tipo de declínio pode ser esse? Uma distância que conseguia caminhar, já não consegue mais, né? Sei lá, uma atividade física que conseguia fazer, já não consegue mais, né? Então, já começo a perceber uma certa fragilidade, já não consegue pegar mais peso, certo? Já consigo perceber uma fragilidade, mas não tá dependente ainda, tá? Precisa de apoio já. Então, aqui estão aqueles 20% a 30% das pessoas, né? Em alguns bairros, em algumas cidades, mais do que 30%, em outros menos, né? Então, essas pessoas, pessoal que tem risco de fragilização, elas já têm uma ou mais condições crônicas preditoras de eventos adversos. Então, o que é preditor de evento adverso? Tem várias doenças, por exemplo, tem diabetes, tem hipertensão, tem insuficiência cardíaca, tem arteriosclerose, digamos, né? Então, tudo isso é preditor de desfecho adverso, é preditor de infarto, de acidente vascular, etc, né? Então, nesse sentido, tá? Então, aqui, ó, desfechos adversos, a sarcopenia, polipatologia, então tem várias doenças, né? Polifarmácia, toma vários medicamentos e internações recentes, começa a internar, né? Interna, daí fica bem, daí volta. Isso, às vezes, num ano, interna 2 vezes ou 1 vez por ano. Muitas vezes, a gente fica anos sem precisar internar um adulto. E, de repente, o idoso todo ano interna uma vez. Todo ano interna uma vez. Então, já é um risco de fragilização. Até então que ele entra na fragilidade. Então, é aquele que tem um declínio funcional. Então, a gente tem escalas, né, para avaliar a funcionalidade estabelecido. E é incapaz de gerenciar a sua vida, então já precisa de apoio, né? Em virtude da incapacidade. E essa incapacidade, ela pode ser única ou múltipla. Então, por exemplo, eu sempre cito a minha mãe nas aulas, né? Ela era uma idosa robusta, nós moramos na mesma rua e ela ia e voltava para casa dela várias vezes, totalmente independente, fazia sua comida, tudo, né? Todas as coisas. Teve vários acidentes vasculares, então tem várias comorbidades associadas e se tornou em risco de fragilização. Internou várias vezes durante os anos, né? Pelo menos uma internação por ano, já com um prejuízo um pouquinho na funcionalidade. E agora ela tá numa situação mais frágil, já precisa de pessoas que fiquem com ela, né? Porque tem um declínio funcional em uma capacidade cognitiva, por exemplo. Ela tem essa incapacidade, né? Cognitiva. Um pouquinho para formar raciocínio, mas já é considerada frágil, tá? Então, a gente pode acompanhar essa transição. O que isso muda no cuidado? Tudo, né? Tudo, porque conforme aumenta a fragilidade, aumenta a necessidade de cuidado especializado e aumenta a rede de apoio, de preparo da residência, de recursos, tá? Então, isso é importante. Essa transição, pessoal, é o que às vezes uma família que não pode cuidar da pessoa em casa, durante essa transição, os profissionais de saúde ajudam essa família a decidir o que tem mais risco. Deixar a pessoa sozinha em casa ou transferir para uma instituição de longa permanência. E até queria fazer um parênteses, porque muitas pessoas julgam, né, quem opta por deixar o idoso numa instituição de longa permanência. Claro que são inúmeras coisas que a gente tem que avaliar, mas tem famílias que realmente não teriam condições
de proporcionar a estrutura que essa pessoa necessitaria em casa, tá? Então, aqui, pessoal, só salientar para vocês que no NANDA nós temos um diagnóstico de enfermagem que é Síndrome do Idoso Frágil. Ali eu coloquei um S, né? Mas não é. É Síndrome do Idoso Frágil. Então, eu peço que vocês leiam esse diagnóstico para ver quais são as características definidoras desse diagnóstico. O que define esse diagnóstico, tá? E também quero que vocês leiam os fatores, né? Tudo que está relacionado para que ocorra essa síndrome, porque a gente pode fazer esse diagnóstico de fragilidade, tá? Então, eu coloquei aqui uns documentos que são importantes, né? Coloquei esse caderno de atenção básica do Ministério da Saúde, ele fala dessa questão do envelhecimento, então um documento que serve de base para nós, como que a gente deve organizar o planejamento de idosos na atenção básica. Outro documento é a linha Guia de Saúde do Idoso do Estado do Paraná de 2017. Então, muito do que tem nesse documento a gente vai falar agora na segunda parte da aula. Tem também um protocolo de atenção e proteção à pessoa idosa em situação de risco para violência. Esse é um documento aqui de Curitiba, na nossa Secretaria Municipal de Saúde. Isso é bem legal a gente ler, porque a gente vê vários tipos de violência com idoso, né? Desde violência verbal, violência física, roubo de aposentadoria, né? Então, várias questões aí. E esse documento, que é aqui da nossa cidade, né? Que é a sistematização da avaliação do idoso na atenção primária. Então, muito também do que a gente vai falar está baseado nesse documento, tá bom? Aqui também coloquei, pessoal, para conhecimento, né? Um protocolo de qualidade nas instituições de longa permanência. São orientações para gestores, para idosos e para familiares. Então, acho que como nós, enfermeiros, podemos abrir nossa própria ILIP ou gerenciar o cuidado de uma ILIP, é importante que a gente saiba critérios mínimos, né? Que esses locais devem ter, tá bom? Então, pessoal, eu vou parar por aqui e a próxima parte da aula a gente vai falar sobre a avaliação breve do idoso, ok? Obrigada!